No Brasil, há um modus operandi, vamos dizer assim, um costume de nunca se enfrentar os problemas de frente. Sempre se encontrar uma forma de parecer bonzinho, de procurar não desagradar certas maiorias ou até minorias, mas fazendo de conta que a coisa não existe, se deixa acontecer a coisa de fato. Eu vou me referir inicialmente aqui ao caso dos fetos anencéfalos. Quando assumi o meu primeiro mandato de senador aqui em 99, apresentei um projeto que permitia e regulamentava a situação dos fetos anencéfalos. O que são fetos anencéfalos? São fetos cujo cérebro não se forma. Não há formação do cérebro. Então, essa criança gestada dessa forma, mais da metade delas morre dentro do útero da mãe. E as que nascem, e geralmente nascem de maneira dificultosa, na maioria das vezes por cesariana, não sobrevivem. A literatura mundial toda mostra isso. Eu vi, desde os bancos escolares na faculdade, ou durante o meu tempo exercendo a profissão de obstetra, como médico obstetra, esses casos me davam muita pena. Inclusive, vi casos de mulheres que ficaram com distúrbios psiquiátricos em função dessa realidade. E aí, esse projeto nunca andou. Havia um semelhante na Câmara, também nunca andou. Por quê? Porque haviam várias correntes que diziam o seguinte: não podemos tirar a vida de alguém. E eu concordo com esse princípio. Só que ali, ninguém está tirando a vida de ninguém. Porque, na verdade, existe um ser cuja vida é inviável. Então, submeter uma mulher a ter 8 meses, dificilmente passa do 8º mês de gravidez, de uma gestação inútil, já que gera alguém que não tem vida, não sobrevive, é um absurdo. Resultado, terminou que o Supremo legislou por nós. O Supremo Tribunal Federal disse que é legal fazer a interrupção da gravidez e, inclusive, disse que seria regulamentado. O Conselho Federal de Medicina prontamente baixou uma resolução regulamentando o procedimento. Aí o projeto meu, que ainda está tramitando aqui, Sandro Moga, digamos assim, foi transformado pelo substitutivo do relator num projeto que regulamenta com mais severidade ainda, senadora Ana Amélia. Porque enquanto que o Conselho Federal pede o parecer de 2 médicos, no substitutivo do meu projeto, pede o parecer de 3 médicos, além dos exames de ultrassonografia e tudo, para poder haver, não é aborto, é interrupção terapêutica da gravidez. Isso é diferente, muito diferente do que estão propondo agora, soube ontem pelos jornalistas, a permissão de uma mulher abortar se ela não tiver condições psicológicas de criar a criança. Aí eu sou completamente contra, senador Rodrigo Moga, porque aí a Constituição diz que é dever do Estado e direito do cidadão a saúde. Então, se uma mulher está gestante e ela não pode ter o filho por uma questão social ou psicológica, cabe ao Estado resolver esse problema e não ao Estado autorizar o aborto. Agora é interessante, o Estado, a nossa Constituição permite, o Código Penal permite o aborto em 2 casos. 2 casos, no risco de vida da mãe, compreensível, porque se a mãe pode morrer durante a gravidez, é justo que se interrompa a gravidez. E no caso de estupro, que é uma coisa vaga. Como é que se pode comprovar que, de fato, 100%, uma mulher que se diz estuprada foi estuprada? Mas aí vale a palavra dela. Se ela disser que foi estuprada, ela está autorizada por lei
a fazer o aborto. Aí, nesse caso, é um aborto. Uma criança que tem condições de viver e aí sim, vai ser interrompida a vida dela para satisfazer uma questão legal do estupro. A mesma coisa, senador Moca, se dá com relação aos jogos no Brasil. O Brasil faz de conta que regulamentar o jogo é um pecado. Causa inúmeros malefícios. Mas o governo brasileiro, o Estado brasileiro, tem as loterias. O que é as loterias? Não são jogos? Não tem gente viciada em jogar loteria todo mês, todo dia, toda semana, aliás, e joga as diversas modalidades de loteria que tem, e gente pobre que joga toda semana para poder ver se ganha o dinheiro. Não é um vício? É. Agora, isso aí é algum transtorno especial? Eu fui vice-presidente da CPI dos bingos, assim chamada CPI dos bingos, que eu acho que todo o Brasil se lembra. Se originou porque o senhor Cachoeira estava tentando, aliás, ou vice-versa, o senhor Valdomiro Diniz, que era assessor da Casa Civil do presidente Lula, estava intermediando para legalizar o jogo e estava recebendo propina do senhor Carlos Cachoeira. Pois bem, na comissão, na CPI dos bingos, nós constatamos realmente que o jogo já existia. Aliás, toda hora sai na televisão, no rádio, nos jornais, a Polícia Federal estourando localidades onde tem caça-níqueis, onde tem cassinos. E, no entanto, o Brasil faz de conta que é um puritano, que é um país puritano, e proíbe o jogo. E aí eu pergunto, por que proibir o jogo? Eu vou ler aqui algumas coisas que, por exemplo, é preciso botar para que a sociedade medite. Primeiro, uma das conclusões da CPI dos bingos é que a melhor saída para evitar a clandestinidade, o crime, a organização criminosa é justamente a regulamentação do jogo pela União, isto é, pelo governo federal, dos jogos do bingo. Isso está na página 990 do relatório final. E o relator da CPI dos bingos, que é o ilustre ministro Garibaldi Alves, um homem sério, religioso, ciente dos seus deveres, apresentou um projeto regulamentando essa questão. Mas no Brasil não anda. Não anda por vários argumentos. E aí eu pedi um estudo da Consultoria Legislativa do Senado sobre a questão. E olhe alguns detalhes, senador Moca, desse estudo. Primeiro, a resistência à legalização do jogo sob o argumento de que produz vício e aumenta a criminalidade, embora seja discutível a veracidade desse último efeito. Ora, senadora Ana Amélia, nós todos sabemos que, às vezes, até em casas de família funcionam casas de jogo, onde se aposta pesado. E esse esquema aí do senhor Cachoeira, que se associou com a atividade ilegal do jogo, corrompendo policiais, autoridades do Ministério Público, até do Judiciário, comprometendo empresas, utilizando e tendo várias empresas para funcionar como atrativos. Por que acontecia isso, Sandro Moca? Porque o jogo é proibido e a atividade clandestina era estimulada. Nos Estados Unidos se tentou, outrora, a proibição da venda de bebidas alcoólicas. O que aconteceu? Surgiu a máfia, que dominou o comércio do álcool, importando, ou melhor, contrabandeando e fabricando de maneira clandestina o álcool e explorando vários ramos da atividade econômica. Então, é a mesma coisa no Brasil. Outro ponto, em alguns países, como o México e a Rússia, o cassino é visto não como um estímulo à sonegação fiscal, mas como uma medida para compensar a inabilidade do Estado em coletar altos impostos. A atividade dos bingos, uma das modalidades de jogo,
é regulamentada como atividade de entretenimento, sob controle estatal e participação da iniciativa privada. Na grande maioria dos países do mundo civilizado, a exemplo das três Américas, do Uruguai ao Canadá, só 2 países não têm jogo regulamentado: Cuba e Brasil. Parece que nesse ponto nós somos muito semelhantes, né? Muito iguais. Cuba e Brasil não têm um jogo. Aí, os brasileiros, Sandro Moca, saem para jogar no Paraguai, para jogar no Uruguai, para jogar na Argentina, para jogar na Venezuela, lá na fronteira do meu estado, para jogar, enfim, ao redor de todos os outros países daqui da América do Sul e da América Central, com exceção de Cuba, o jogo é legalizado. Nos Estados Unidos, eu estive numa reserva indígena. Dentro da reserva indígena existe um cassino com alta movimentação, com hotel, com tudo, que é explorado e o benefício disso reverte em benefício dos índios. No Brasil é proibido. Brasil e Cuba. Modernos meios de controle tecnológico, como ligação em tempo real com os órgãos controladores e fiscalizadores, permitem que se tenha uma proteção aos direitos dos consumidores e um rigoroso acompanhamento do recolhimento de obrigações tributárias, como ocorre em diversos países. Aqui também outro argumento: vai servir para lavagem de dinheiro. Ora, senador Moca, lavagem de dinheiro está aí, mostrando nas diversas CPIs aqui acontecidas, desde a CPI dos anões do orçamento, em que um determinado cidadão acertou não sei quantas vezes na loteria, até passando pela CPI dos Correios, quando se descobriu o mensalão, na CPI dos bingos. Lavagem de dinheiro é feito a 3x2 de qualquer forma. Então, aqui está dizendo, no jogo, com os modernos meios eletrônicos, essa lavagem se torna bastante difícil. Sendo atividade proibida, as pessoas jogam clandestinamente, até pela internet, em países vizinhos ou nos navios que aportam na costa brasileira, casos em que não há qualquer controle das autoridades brasileiras, geração de empregos no país ou recolhimento de tributos. A exploração do potencial do mercado de jogos no Brasil resultaria em valiosa receita tributária. Aqui também é um negócio interessante. Eu tenho um projeto nesse sentido, senador Moca, autorizando os jogos em hotéis fazenda e hotéis de selva na Amazônia e no Pantanal. Ora, todo mundo não diz que quer preservar a Amazônia, preservar o Pantanal. Uma das formas seria estimular ainda mais o turismo através da existência de jogos em hotéis fazenda e hotéis de selva. Portanto, não seria para qualquer um ir para esses hotéis jogar. E geraria emprego, aumentaria o turismo e aumentaria os tributos, o imposto que o Brasil cobraria. Os mais frequentes argumentos para a proibição dos jogos se relacionam à exploração da atividade e a problemas de saúde decorrentes do vício e a criminalidade. Embora muitos defensores da legalização argumentem que não há bases sólidas que comprovem a associação do jogo com o crime, que só ocorreria justamente pelo fato de a atividade ser exercida clandestinamente. Exatamente aqui. A criminalidade existe na clandestinidade. Na hora que for legalizado o jogo, isso desaparece. No outro extremo, os favoráveis à legalização da atividade argumentam que ela gera emprego e que o Estado perde, com a sua proibição, uma fonte de receita para aplicação com fins sociais. Esses fins sociais, que as loterias já destinam uma grande parte, e é bom lembrar também a Lei Zico, que permitia aos clubes de futebol fazer isso, por exemplo, se destinasse a renda dos impostos desses jogos para a saúde, por exemplo, acabaria com esse argumento de que falta dinheiro na saúde, quando, na verdade, não falta corrupção na saúde. Afirma-se também que o jogo acaba acontecendo de qualquer forma, na clandestinidade, com prejuízo para os próprios apostadores, que não contam com uma fiscalização eficiente por parte do Estado. Esta fiscalização inibiria ainda a parceria do jogo com atividades criminosas, que é o caso aí do seu Carlos Cachoeira, tão presente nos locais onde ocorre a exploração clandestina desses jogos.
o senador Valdemir Moca. Eu até fui aconselhado para não abordar esse tema, porque é um tema polêmico, um tema desgastante, que os religiosos são contra, mas eu entendo o seguinte: na hora que nós não pudermos debater um assunto, na hora que nós não pudermos trazer essa questão para a discussão, não vale a pena estar aqui. Não vale a pena estar aqui. Assim como eu tinha convicção em relação à questão dos fetos anencéfalos, eu tenho com relação à questão dos jogos. Eu, por exemplo, já fui a vários países aqui da América Latina e aos Estados Unidos e fui a cassinos. Joguei. Nem por isso sou um viciado, nem faço da minha ida a esses países a prioridade de estar nos cassinos. Mas quem vai, deixa dinheiro lá. Nas nossas cidades gêmeas, por exemplo, vou dar um exemplo lá de Roraima, em Santa Helena do Airém, que é do outro lado da fronteira do Brasil, colado com Pacaraima, tem cassino, tem todo tipo de jogo. E vive cheio de brasileiro lá, deixando dinheiro, se empregando, porque vai falar o português para os brasileiros. Em Margarita, também na Venezuela, a mesma coisa. A grande atração de Margarita, além das belas praias, são os cassinos. Então, eu não consigo entender que realmente, por uma questão, seja ela qual for, nós não pensemos esses assuntos em termos de Brasil, do que interessa de fato à população. E, repito, não é proibindo, tirando o sofá, que a gente resolve o problema. Nós temos que regularizar. Aí nós não teríamos hoje o seu Carlos Cachoeira, depois de tantos anos da CPI dos bingos, à frente de uma grande organização criminosa que envolve todo mundo. Nós não estaríamos vivendo esse momento, porque acontece que o Brasil reluta. É a mesma coisa, olha, a questão do feto anencéfalo, senador Moca. A mulher que tiver um feto anencéfalo não está obrigada a fazer a interrupção da gravidez. Se ela for uma religiosa, ou se por uma convicção pessoal dela, ela achar que não deve interromper, ela não é obrigada a interromper. Se ela quiser interromper, ela tem que autorizar e, depois disso, passar por uma junta médica. No caso do jogo, é a mesma coisa. Em Portugal, existe uma legislação das mais avançadas, quando se fala nessa questão de que pode gerar dependência e que a pessoa pode ficar compulsiva. Um simples documento assinado por alguém da família pode interditar essa pessoa de frequentar um local de jogo, uma casa de jogo. Então, vamos debater esse assunto, já que se está vivendo uma democracia num século XXI, como está dito aqui, até pela internet os brasileiros estão jogando, e nós aqui fazemos de conta que somos um país santo porque não tem jogo. E por acaso na Itália não tem? Onde está o Vaticano? Por acaso nos outros países, como eu citei, só Cuba e Brasil, desde lá do Canadá até o Uruguai, só Cuba e Brasil realmente não tem jogo. Então, eu quero pedir a Vossa Excelência que autorize a transcrição de partes desse material da CPI dos bingos, porque eu entendo que é chegada a hora de nós deixarmos de disfarçatez, de não encararmos, de não fazermos nosso papel. Se for o caso, façamos então um referendo popular. Vamos discutir com a sociedade, se a sociedade quer ou não quer. Agora, não pode ser o seguinte: algum grupo ter o monopólio da verdade e dizer isso não pode porque é isso, aquilo. Seja esse grupo qual for. Mas o que nós temos que fazer é o seguinte: o que é melhor para a maioria? O que é melhor para o país? Para a minha região e para a sua, a Amazônia e Pantanal, com certeza, a legalização dos jogos, mesmo que restrita a hotéis de selva e hotéis fazenda, seria de um incentivo enorme. E aí, inclusive, um argumento a mais para aqueles xiitas ambientalistas de proteger a selva, porque teria uma atividade a mais, uma geração de emprego que acresceria aquela população que vive lá, além de gerar divisas para o Estado e para o país. Senador Moca, eu quero agradecer e pedir, portanto, a